No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre ferramentas. Como uma necessidade, você precisa ter um aparelho de GPS autônomo. Cada dia é mais comum o uso do GPS pelo celular. Ele é online, ele consegue mostrar a situação do trânsito, modificações que foram feitas no percurso. Isso funciona muito bem desde que você tenha um pacote de dados ativo, que onde você esteja, você tenha sinal de internet. Principalmente numa viagem mais desafiadora, um esquema de aventura, você pode chegar a locais onde você não tem cobertura. E mais, pensando nessa viagem específica, passar por vários países, nós temos que ter um plano de dados, um chip, um número específico para cada país. Então a nossa opção foi não fazer isso. Outra coisa importante é que os mapas desses GPS estejam atualizados. Existe um programa de atualização de mapas da América do Sul. Esses mapas eles são atualizados e eles são gratuitos. Ajuda muito nesses percursos. Tem aí embaixo mostrando qual é o caminho, e no final do vídeo eu vou colocar também nas referências. Você pode falar: eu não conheço nada de mecânica, não sei nada, não teria a menor facilidade ou habilidade em estar trabalhando com ferramentas. Isso não é tão importante, porque quem quer que seja, sem as ferramentas ou sem as ferramentas certas, isso pode até atrapalhar a sua viagem ou chegar ao ponto de interromper. Nós vamos mostrar quais são essas ferramentas. Algumas são obrigatórias para uso fora do Brasil, outras são acessórias, mas indicado que você carregue. E é muito importante que antes de simplesmente portar as ferramentas, você teste, você ensaie se elas estão funcionando e se elas são de fato as que servem para o seu carro. Lembrando que você pode ter um carro que de alguma forma tenha sido feita alguma melhoria, alguma adaptação ou alteração do que foi pensado originalmente. Acho que é importante citar que a ideia não é que você faça grandes investimentos em ferramenta, não. A maior parte, se não a totalidade, são ferramentas ou são coisas que você já tem em casa ou no carro. Começando pelas obrigatórias, a gente tem step, macaco, chave de roda, triângulo. No Brasil é obrigatório você ter o triângulo, mas na Argentina são obrigatórios dois. Um você coloca na frente do carro, o outro você coloca atrás do carro. Eu tenho esse kit aqui, por exemplo. Nesse kit tem os dois triângulos. Então você pode arrumar um ou pegar mais um triângulo e levar junto. Extintor, a obrigatoriedade de ser extinta no Brasil, isso não é verdade fora do Brasil. Todos os outros países que nós consultamos, da América do Sul, ele é obrigatório e tem que ser dentro da validade. Existiu uma dúvida, e realmente isso não foi solucionado durante a viagem, a obrigatoriedade do porte do cambão na Argentina. Esse aqui você monta. Vou mostrar para vocês como monta. E na Argentina tem a Transsupermercado, então nós optamos em fazer a compra do cambão. Por outro lado, um dispositivo que em nenhum momento foi citado, mas na Argentina nós descobrimos que é obrigatório e todo mundo tem, é um jaleco refletivo. Vocês podem ver que com luz ele é refletivo. Inclusive na parte de trás, tem supermercado também. Segurança do trabalho, o pessoal tem isso e custa mais barato. Kit de primeiros socorros. No Brasil foi abolido a obrigatoriedade. Em outros países da América do Sul continua obrigatório. O que eu fiz, recomendo? Eu emprestei nos carros alemães. Você tem kits de primeiros socorros bastante bons. Vale a pena, você não tem que investir para isso. E ele é mais do que suficiente para as regras que tem nesses outros países. Uma coisa que é
às vezes esquecida, mas vale a pena você levar com você, é a chave reserva do carro. O alarme também, é importante que ele esteja funcionando, então você testa a bateria dele, vê se está funcionando, por quê? Imagine você perder a chave ou ter qualquer tipo de imprevisto a 3, 4, 5 mil quilômetros longe da sua casa. E importante, carregue com você, não deixe a chave no carro, porque se por qualquer motivo você ficar com a chave presa no carro, você vai ficar com as duas. Então você só vai aumentar o seu prejuízo. Ferramentas, uma chave de fenda média, nada em especial, mas é importante. Uma chave Phillips. No meu caso, como vocês veem, eu tenho uma chave que ela é tanto chave de fenda quanto chave Phillips. Chave Allen, né? Hoje, muitos carros, né, os parafusos eles estão mudando de Allen para parafusos Torx. É importante você ver os principais dispositivos que você teria que atuar no motor, conjunto elétrico, eletrônico, injeção, que parafusos que fixam e a chave específica para isso. A chave de vela, é importante que você teste a chave de vela, se ela serve para as velas do seu carro, se você consegue soltar as velas, porque é um dos principais focos de um possível problema que você vai ter numa viagem como essa. Chave que solta a bobina. Nos carros mais novos, você não tem mais cabos de vela, você tem uma bobina, ou uma bobina por cilindro, e aí até que para que você faça a retirada da vela, você precisa primeiro tirar a bobina. Então você verificar qual é a chave que serve para a retirada da bobina, e não só a medida, né? Como vocês veem aqui, eu tenho nesse carro, né, que nós usamos, nesse C4, ele é uma bobina para os 4 cilindros, só que se eu tentar usar uma chave fixa ou uma chave estrela, é ruim para fazer a soltura. Então eu tenho essa chave torpedo, que é muito mais fácil, de 8 mm, então é importante que você teste a chave antes de simplesmente colocar no seu kit de ferramentas. O alicate universal, que você consiga, que ele tenha a possibilidade de cortar um fio também. Chave L, se o carro for um carro com as peças em milímetros, em geral, a grande maioria dos parafusos e porcas vão ser medida 10 milímetros ou 13 milímetros. Então, você tem uma chave L10 e outra chave L13, vai facilitar bastante o seu trabalho. Porcas e parafusos forem polegada. A grande maioria vai ser 7,16, que seria equivalente a uma chave 11, e a medida de meia polegada, que é equivalente a uma chave 13. Então, mas eu não tenho chaves em polegada, mas as peças são em polegada. Então, carrega uma chave 11 e a chave 13. E é muito comum também os carros polegados usar a medida 9 e 16. Chaves combinadas, 10 milímetros, 13 milímetros. Porcas e parafusos maiores, em geral, são a mesma medida da chave de roda, né? E aí você tem medidas como 17 milímetros, 19 milímetros, 11 e 16, 3/4. Aí você vai ter que avaliar junto do carro que você vai fazer essa viagem. Estilete que funcione, ele vai servir para várias coisas, desde cortar um fio, cortar um cinto de segurança, cortar um pedaço de borracha ou fazer algum tipo de ajuste. Um cano que te ajude a soltar uma roda que foi apertada demais ou um outro parafuso. Um pedaço de cano não precisa ser muito grande, e que ele sirva no diâmetro da haste da chave de roda. Eu recomendo que você carregue uma corda, se possível com ganchos, uma corda para carro, né, para puxar carro. Você pode ver essa minha corda aqui, ela tem uma embalagem dela mesmo. Pode ajudar no seu carro ou pode ajudar que você socorra alguém também. Cabo de chupeta. Pode fazer muito calor, pode fazer muito frio, você pode ter um problema de bateria, um problema de alternador, e você pode ter alguém que queira te ajudar, mas sem um cabo de chupeta para fazer uma partida auxiliar, às vezes é inviável, mesmo tendo alguém querendo ajudar. Par de luvas, para que você não se suje ou não se machuque. Cinta plástica, essa cinta, né, que eu mostro aqui para vocês, ela serve para fixação, vai servir para você fazer algum tipo de ajuste. Pano, né, pano para você limpar a mão, para você limpar alguma peça, pano de limpeza. Mangueira de chuveiro, parece uma bobagem. Tirar combustível, passar de um carro para outro, tirar óleo, qualquer fluido que você venha ter que fazer uma transferência. Em alguns casos você pode usar até para
o sistema de alimentação, luz de emergência, preferencialmente uma luz de emergência de LED. A bateria ela aguenta muito mais tempo, além de que ela é muito mais resistente para queda, para impacto. Uma outra opção, uma lanterna boa, ou ter as duas coisas. A lanterna do celular ela ajuda também. Fita isolante, rolo de fita silver tape. A silver tape ela é uma fita bastante usada para situações de emergência. Ela tem uma resistência mecânica bastante grande. Uma mangueira que tenha estourado ou alguma peça que tenha se soltado e você precisa fazer um bloqueio ou adesão mais resistente. O material e o adesivo dela muito superior, fita isolante, por exemplo. Na falta de silver tape, qual outra fita que tem um resultado parecido? É esparadrapo. Para várias situações, ele é mais eficiente do que a fita isolante, durex ou qualquer coisa assim. E tem um resultado bastante bom, é bastante eficiente do ponto de vista mecânico. Então, como isso está no kit de primeiros socorros, ou deveria estar, em tese você já teria, mas na falta da silver tape, em muitos casos o esparadrapo é a melhor opção. Você fala, pô, mas muita ferramenta, vou precisar de muito espaço para carregar isso. Essa aqui é uma sacola de chuteira. Então aqui a gente tem todo o material que precisa para a viagem. Tá aqui nessa sacola de chuteira. Extintor. O carro já tem um lugar onde o extintor era carregado antes. Você vai estar colocando no mesmo lugar. O triângulo no mesmo lugar onde você já carrega normalmente. Kit de primeiros socorros. Esse aqui é um kit recheado. Pode deixar no porta-malas, pode deixar dentro do carro. Esse aqui, por exemplo, ele fica dentro do apoio de braço do passageiro. E cabo de chupeta e a mangueira vão junto com o step. Então, não é por falta de espaço que você vai deixar de carregar. É uma sacola de chuteira. Cabe tudo o que você precisa. Aí nós temos aqui essa embalagem aqui, chave de roda, e esse aqui é um grampo para que você retire esse acabamento que fica no parafuso da roda. Então, gente, é importante que você tenha isso. Mesmo em borracheiros, não são todos que têm isso. Então, se você não tiver, corre o risco de, para tirar o parafuso da roda, você ter que danificar essa peça. A gente vai colocar aqui uma roda de liga, minha roda original do carro, mas o step, uma roda de chapa de aço, serve para os dois, o mesmo parafuso. Então, se vocês virem aqui, tem rosca aqui e tem rosca aqui embaixo. É o mesmo parafuso. Dependendo da roda que tiver o seu carro, ela pode ter sido modificada e o parafuso não servir. É importante você ver no seu carro então antes da viagem. Outra coisa é que as rodas desse carro são aro 16 e o step é aro 15. Então, se você tiver algum tipo de incidente, por exemplo, estourar um pneu, você não consegue pegar esse pneu e colocar na roda de liga, por exemplo, nesse caso. Então, essas são características que é importante você saber e conhecer do seu carro antes da viagem, checar, né? Se o step está ok, se está funcionando, se está calibrado.